Acabou a grana. Quem poderia imaginar que menos de 10 meses depois do retorno de Trump à Casa Branca, os Estados Unidos estariam quebrados, lascados e mal pagos, porque a péssima gestão de Donald Trump não conseguiu aprovar nem mais um orçamento deficitário. Pois é de doer. Aonde essa direita põe a mão, nada funciona. Foi assim no Brasil com Bolsonaro e Temer, está sendo assim na Argentina com Javier Milei e nos Estados Unidos já estão em shutdown, ou seja, tudo parado, funcionário em casa esperando o dinheiro entrar para voltar a trabalhar. Pois é, lamentável que as pessoas continuem apostando suas fichas em gente que já mostrou que não tem competência para nada, porque a direita é isso, pura bravata, puro uauê, mas na hora de governar nada. A gente viu isso aqui no Brasil, parecia um Manaus desgovernado, um barco à deriva, ninguém sabia de nada e quando dava palpite era para atrapalhar e não para ajudar. Aliás, é assim que funcionam os congressos em países onde a direita tem alguma influência. Olha a nossa Câmara dos Deputados com esse bando de arrombados sempre querendo atrapalhar o Brasil em vez de ajudar. Olha lá nos Estados Unidos com seus conspiracionistas pensando em achar culpados, culparam imigrantes, coitados, gente que estava lá para trabalhar pela incompetência constante dos Donald Trump que não conseguem aprovar nenhum orçamento. Agora tem um detalhe, quantas vezes você já viu essa gente fazendo discurso, em especial essa turma do mercado financeiro, de que o Brasil tem que ter controle rígido das contas, as contas vão estourar, que tem que isso e aquilo, não pode gastar mais do que arrecada. Mas essa conta não serve para os Estados Unidos. Fazem décadas que cada novo orçamento eles só aumentam o rombo. É déficit em cima de déficit. O Donald Trump, nessa conta que está parada, estava aumentando o rombo fiscal ainda mais nos Estados Unidos, comprometendo ainda mais a capacidade de rolar os títulos da dívida pública americana, que já são segredo de polichinelo, impagáveis. Pois é, se todo mundo resolver cobrar a fatura do que os Estados Unidos pegou de emprestado do mundo, os Estados Unidos quebra em 2 tempos. Não tem condição de pagar, até porque a economia americana, apesar de ter um forte mercado interno, impulsionado por crédito e por uma máquina de consumo, todo mundo lá fez da razão da existência consumir, não consegue ter outra perspectiva na vida senão comprar, sem saber por que está comprando, mesmo que passe fome em casa, mesmo que não tenha nem casa para morar, pois é, a coisa lá tá feia. Mas mesmo com esse mercado interno, eles não produzem coisas de verdade. O que eles têm na prática é um monte de startup esparramada para tudo quanto é lugar e muita especulação no mercado financeiro. Veja, por exemplo, como eles arrecadam dinheiro no mundo através dessas grandes empresas americanas, em geral empresas do capitalismo de plataforma. Aqui no Brasil mesmo, o grosso da grana que a gente manda para lá são debêntures de empresas norte-americanas que pegam nosso dinheiro aqui sem produzir nada e levam para fora, como por exemplo o Uber, esses aplicativos de entrega de comida, enfim, capitalismo de plataforma, que pode facilmente ser substituído por aplicativos brasileiros, por aplicativos de outros países que ofereçam melhores oportunidades. Então, quando a gente vê os Estados Unidos fazendo toda essa sorte de chantagens, magnífico, isso e aquilo, tarifaço, estão assumindo uma conta arriscada, porque o grosso que vai de dinheiro não é de coisa real mais, não é retorno de divisas de uma GM, por exemplo, que fabrica carros, que você anda neles, não, são essas coisas metafóricas, cujo valor está mais simbólico, está mais na especulação na bolsa do que retorno real no dia a dia do trabalho. Portanto, a coisa está cada vez mais feia para os Estados Unidos. E com Donald Trump no comando, bancando esse comando maluco, que cada hora dá um tiro para um lado, fica fazendo bravata, preocupado com medalhas, agora está mais preocupado em querer dizer que é um agente da paz em busca de um Nobel, porque o Obama ganhou o dele, ele quer o dele também. Pois é, enquanto isso, o próprio Estados Unidos está indo para quebradeira, bancarrota. E se as coisas lá já não funcionam direito, já visto
que saúde pública nos Estados Unidos é uma piada. Educação, então, daqui a pouco já estão dando educação dentro de igreja, já que o que vale não é a ciência para o seu Donald Trump. O que vale é a realidade paralela, é a terra plana, é aquela ignorância que convence as pessoas a acreditarem em qualquer bobagem que ele fale, mesmo que as evidências e os fatos caminhem no lado contrário. Mas falando em fatos, o fato concreto é que, mais uma vez, Trump demonstra para o mundo inteiro que não sabe gerir nada, é um total incompetente, um inapto, e agora os Estados Unidos estão aí, mais travados do que já estavam. Pois é, não conseguem emitir nem passaporte mais, porque a máquina que já era podre, carcomida e burocrática, agora está travada. E você, surpreso em ver que a incompetência da direita sempre repete os mesmos erros e sempre vai travando tudo, nunca avança nada, que é só conversa fiada de gente que usa esses moralismos baratos e outras bravatas para esconder aquilo que está na cara de todo mundo, que são os inábeis, os improdutivos que não sabem fazer nada. Portanto, vamos adiante na construção desse novo mundo cooperativo, da economia real, do nosso dia a dia, que a gente vai construindo junto ao Sul Global, junto aos BRICS, e que vai fazendo com que o Brasil se torne esse grande motor de dinamismo para esse pós-capitalismo. E não essa conversa fiada do seu Donald Trump e esses agentes do mercado financeiro e do caos que, na falta de perspectivas de enxergarem o futuro e competência para isso, parecem querer voltar aos modelos feudais, onde os ricos são donos de tudo, inclusive das pessoas. Portanto, não vai dar certo não. O sujeito não consegue controlar nem as contas dos Estados Unidos e nós vamos para cima.